Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo, astrólogo da Montanha Mágica, e hoje, a partir desse vídeo, a gente começa uma série bem especial aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai falar das características essenciais de cada um dos 12 signos do zodíaco, começando, é claro, pelo primeiro deles, pelo signo de Áries. Então, se você é ariano, se você é ariana, se você tem um ascendente em Áries, um Marte de casa 1 ou muitos planetas no estélio de planetas no signo de Áries, esse vídeo é feito para você, mas esse vídeo é feito em especial para aqueles que têm o Sol em Áries. Se você conhece alguém por aí, algum ariano, alguma ariana, eu peço para que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo. Quais são as características mais amplas, mais técnicas, mais comuns aos arianos? Áries é um signo regido por Marte. As cores mais interessantes para um ascendente em Áries levar consigo são primeiramente vermelho, né, essa alusão direta a Marte, mas também mostarda, berinjela, e cores que não combinam muito com o ariano, a não ser que o ariano tenha um ascendente em touro, eventualmente. São, por exemplo, branco, preto. Arianas não são tão chegadas assim à cor rosa. Mas por ser regido pelo planeta Marte, o ariano vê a si mesmo como alguém cheio de iniciativa, cheio de vontade. O ariano se percebe como um explorador, um pioneiro. Os arianos costumam ser os primeiros a dar início aos processos no entorno, né? Tem vocação para ser herói, tem vocação para começar. O signo de Áries é um signo de fogo e um signo cardinal. Por ser cardinal, é justamente um signo apto a começar, a dar o pontapé inicial. O signo de Áries, principalmente o Mercúrio em Áries, eventualmente, né, ele consegue captar muito rapidamente o essencial de um determinado discurso, de um determinado comportamento. Então, é bom ter arianos no seu time, se você é um empreendedor, um empresário, eventualmente, para começar projetos, para dar início aos processos. O ariano, ele irradia como fogo que vitalidade, uma vitalidade vigorosa, uma vitalidade que é cheia de confiança. O ariano, ele sempre vai procurar, ao longo da vida, tentar satisfazer a sua necessidade de reconhecimento, né? Por meio da autoafirmação. O ariano, ele, muitas vezes, através de atos diretos, de uma conduta assertiva, pragmática, muitas vezes através do estímulo à própria competição, o ariano busca afirmar o seu ego, afirmar o seu eu no mundo. É, por mais que seja pejorativo usar tal termo, né? Pode soar ruim para os arianos, ou para quem... existe recorrentemente essa associação, né, dos arianos, satanares, ariano é muito complicado, mas não é bem assim, né? O ariano, ele tem ele é um bom cuidador, só que o ariano não é tão afeito a sentimentalismos e sentimentalidades. Ele tenta satisfazer essa necessidade de reconhecimento do ego. Isso faz do ariano um tanto egocêntrico, em alguma medida, em muitos momentos ao longo da sua vida. O ariano busca a expressão plena do seu eu, a necessidade de afirmação desse ego de forma vigorosa. Isso pode fazer com que essa figura tenha alguns inimigos ao longo da vida, né? Justamente por expressar demais o seu eu, por ter uma conduta, via de regra, muito mais individualista, por ser assertivo, por ser direto na comunicação com o outro. O ariano pode colecionar alguns inimigos. Diante disso, a gente percebe que Áries é o signo da iniciativa, o signo do primeiro estágio do fogo, né? Daquela fagulha que vai provocar a explosão. Fazendo uma leitura mais simbólica do ariano e da ariana, eu sempre gosto de comparar os arianos a um passarinho que é pequenininho e que tem o peito vermelho, e por isso ele é chamado dessa forma. É o pisco do peito ruivo. É um passarinho pequeno, frágil, mas que, em vez de se esconder no ninho quando nasce, pelo contrário, a tendência é que os piscos do peito ruivo
não se escondam no ninho e cantem o mais alto que eles conseguirem, embora frágeis, embora pequenos, embora muito vulneráveis a eventuais predadores. O que eu quero dizer com isso? Nem todo ariano ele vai aparentar ser frágil, ser forte. Você não vai encontrar só arianos mega musculosos, grandes, altos, com voz grossa, né, com voz impostada. Não necessariamente o ariano ou a ariana vai aparentar ser forte, mas todo o ariano demonstra força de alguma forma. Todo o ariano quer externar força, porque o ariano tem um compromisso consigo mesmo, né, de se afirmar no mundo. O ariano, muitas vezes, ele costuma aparentar ser mais forte do que ele realmente é. Por trás do grito, por trás dessa vontade e dessa força por se afirmar, muitas vezes tem vulnerabilidade, muitas vezes tem sensibilidade, muitas vezes tem insegurança, mas os arianos, de forma alguma, ou muito dificilmente, vão demonstrar seus medos, a sua vulnerabilidade. Eles tentam a todo custo esconder isso, né? Porque a essência de Ares, uma essência inconsciente, é a essência pela sobrevivência. É como se já muito pequenininho, muitos arianos, por exemplo, nascem prematuros, porque tem pressa, né? E nascem fragilzinhos, alguns deles, bem precários. E essa precariedade já desperta desde cedo no ariano esse instinto de sobrevivência. O ariano tem que se impor eventualmente em relação ao irmão mais velho. O ariano precisa ser ouvido dentro de um contexto em que as pessoas falam muito alto. O ariano ele aprende desde muito cedo a brigar para aparecer, a externar o seu ímpeto e a sua força de vontade, porque senão ele não vai ser visto. Porque senão ele não vai ser visto. Eu gosto, para além dessa comparação do ariano com o pisco do peito ruivo, eu gosto de comparar o signo de Áries à própria ideia da primavera. Quando a gente estuda a astrologia clássica e a astrologia contemporânea, a nossa referência sempre é o hemisfério norte. Então, claro que os arianos nascidos no Brasil, eles vão nascer nos tempos de outono, né? Ali, março, abril. Mas os arianos que nascem no hemisfério norte nascem na primavera. E a primavera é o início. O signo de Áries é a materialização desse poder da primavera de aparecer, de se mostrar para o mundo. A primavera que reúne forças para começar tudo de novo, para começar um novo ciclo depois de toda aquela devastação observada pelos tempos do inverno. Então, quem vem para o mundo sob o signo de Áries vem com essa necessidade de fazer acontecer, com essa necessidade de se mostrar, com essa potência de agir, de realizar, de materializar as coisas. A jornada da sua alma traz o imperativo, né, de se tornar mais forte. Você precisa se tornar mais forte. Se tornar mais forte é necessário para você. Ser visto como forte pelos outros é muito importante para a esmagadora maior parte dos arianos, que, volto a dizer, precisam afirmar o ego. E para afirmar esse ego, para mostrar a sua força, precisam encarar os seus medos. Não só aqueles medos superficiais, né? Mas principalmente os medos mais profundos. E se o ariano não encara os seus medos, pode ter certeza que a vida vai se encarregar de esfregar o medo na cara do ariano. Eu gosto muito de uma história que o Stephen Arroyo, astrólogo, conta em um dos seus livros. Ele fala de um ariano que tinha vontade de mergulhar. Ele fez curso de mergulho na ACM e na piscina, num primeiro momento, né? E depois que ele se viu preparado,
para o batismo dele em mar aberto, ele foi. Sentiu aquele friozinho na barriga, não dormiu na noite anterior, e aí tentou ligar a televisão para se distrair. Estava passando na televisão, não por acaso, exatamente o filme Tubarão, para trazer à tona o medo, a preocupação, para aquele ariano que sabe o tamanho do desafio que ele vai ter que encarar. Mas, enfim, o ariano vai até o barco, está em mar aberto, decide pular. Quando ele pula, ele encontra um tubarão pequeno, um tubarão filhote, mas fica muito preocupado com a presença daquele tubarão. Aí ele ouve a recomendação do seu professor, se lembra da recomendação do seu professor e fica quietinho para não despertar a atenção do tubarão, não demonstra medo. Quando ele volta à superfície, certamente ele não vai deixar os colegas dele a par do medo dele, mas vai deixar muito claro que ele encontrou o tubarão e que ele superou aquele desafio. E certamente esse ariano, quando chega à superfície, chega mais forte, chega diferente e aprendeu um pouco mais a respeito dele mesmo. Agora, suponhamos que esse ariano amarela, esse ariano não se joga no mar quando dá possibilidade, da oportunidade de ser batizado, ele, por medo, por receio, acaba não mergulhando com medo do tubarão. A vida vai dar um jeito de fazer com que esse ariano lide com os seus medos. E aí o Stephen Arroyo coloca um exemplo bem interessante. Imagina que esse sujeito, ariano, esse sujeito, essa sujeita, ariana, que não quis mergulhar, tá? 6 meses depois, chega a um estacionamento, muito tarde da noite, e percebe um movimento estranho de 3 caras indo na direção dela, ou dele. O ariano está prestes a abrir a porta do carro, e quando ele caminha em direção ao veículo, esses bandidos cercam o ariano. O ariano vai ser assaltado, ele está prestes a ser assaltado. É interessante observar que esses caras, eles de alguma maneira jogam o papel que os tubarões eventualmente jogariam caso o ariano tivesse comprado a briga de mergulhar. Então, já que o ariano se recusou a mergulhar com os tubarões, a vida materializa novos tubarões para que, em última instância, esse ariano aprenda a lidar com os seus medos, aprenda a lidar com os seus traumas, aprenda a lidar com questões que vão ameaçar o ego, vão ameaçar, em última instância, a sua vida. Então, eu acho que, a título de síntese desse vídeo, eu diria para você, ariano, para você, ariana, que a coisa mais perigosa, a coisa mais perigosa que você pode fazer por você é tentar viver uma vida segura. Viva a insegurança, viva os desafios, viva as aventuras que você se propõe a viver, porque essas aventuras, esses exercícios de superação que te tornam mais forte, vão contribuir e muito para que você, ao longo da vida, tenha uma percepção mais apurada a seu respeito. Tudo bem? Era esse, então, o meu recado para vocês, arianos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os taurinos e taurinas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom.